Direto do estúdio, jornalista Mauro Nóbrega, mais um episódio do Vamos Conversar. E hoje nós temos uma convidada. Ela foi diretora de educação, secretária de educação, foi professora, hoje está aposentada, foi colunista da Tribuna das Monções e escritora. Simone Mota Almeida. Simone, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui no Vamos Conversar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando, né, com você e gravando, né, para todos os meus amigos, as pessoas, né, que... Só os seus, os meus não? Os seus também, é claro, para todo mundo, né, mas para todos que querem nos acompanhar, que acompanham, sim, porque é um trabalho que achei excelente, inclusive, cada vez que eu ouço... Eu percebo que é a memória de Porto Feliz que está ficando ali, né? Quantas coisas que já foram ditas aqui nesse mesmo lugar e que a gente fala, puxa vida, olha só, esses dias eu estava ouvindo do Ivan Sampaio, eu estava ouvindo do Emílio Fontana, da Fátima, quantas coisas, né, que já foram ditas aqui, o Nilson Araújo, coisas que você, né, nem imagina, assim, que acontece, né, e muito, muito bom esse projeto, parabéns pelo projeto. Muito obrigado, muito obrigado. O propósito é esse mesmo. Sim. Simone, você se aposentou como professora de matemática, depois foi diretora, é isso? Não, eu comecei como professora, né? Primeiro na rede estadual, depois eu trabalhei em escola particular também, no São José, né? No Colégio São José, e depois eu passei no concurso do Estado, e fiquei, no mesmo ano que eu passei, no ano 2000, eu cheguei na escola onde eu iria assumir, que era Monsenhor Seckler. Na época era o professor Luiz Antônio Corneta, que ele era diretor lá, né? E a escola estava precisando de um coordenador pedagógico. E ele me convidou para assumir a vaga de coordenação, né? Eu fiquei um pouco assim, né, porque eu estava chegando naquele momento, né, já tinha trabalhado lá anteriormente, né, como professora substituta, como na época, como ACT, que a gente chamava, que eram os professores que iam assim temporários, né, mas eu estava chegando como efetiva, mas como coordenadora, eu iria coordenar pessoas que foram meus professores, né. Então eu fiquei um pouco apreensiva naquele momento e falei, fiquei imaginando, já pensou? Eu coordenando a pessoa que me inspirou, o professor Betuel. Eu falei, meu Deus, é demais para mim, eu não vou conseguir isso e tal, né? Mas ele insistiu muito, né? E eu acabei aceitando. E daí ali eu fiquei na coordenação pedagógica até 2004, fiquei de 2000 a 2004, foram 5 anos na coordenação pedagógica da escola. Daí, quando chegou em 2005, o Cláudio Maffei venceu as eleições, ele me convidou para ser diretora de educação. Na época não era secretária, era diretora. Foi outro desafio, porque eu também fiquei muito preocupada com aquilo. Falei, meu Deus do céu, o que será que eu vou fazer? Mas, por sorte, eu tinha o meu irmão que tinha trabalhado com o Erval. Então, ele conhecia tudo como funcionava ali, e ele me ajudou muito, ele foi imprescindível para mim naquela época, né? Seu irmão? É, o Ademar. O Ademar, só tenho eu e o Ademar, né? Então só para as pessoas lembrarem, né? O Ademar. E ele me ajudou muito. Daí, inclusive, quando eu ainda estava lá, ele saiu, ele passou num concurso público em Sorocaba, no concurso, inclusive, muito disputado de diretor de escola, e está lá até hoje, né? Ele é diretor em Sorocaba, ele colocou a vida dele lá em Sorocaba, apesar de ainda trabalhar aqui na escola Monsenhor Seckler também, trabalhou na FAMO também, e ele tem assim, ele me ajudou muito naquela época, porque ele entendia muito. Meu irmão, eu falo assim, eu não sou nada perto do que meu irmão entende de educação. Meu irmão é aquela pessoa que vai nas livrarias, ele vai de um lado ali que tem os livros de educação. Então, ele lê todos, ele sabe tudo de educação, ele tem mestrado em educação, ele é uma pessoa muito mais formada, vamos dizer, até do que eu, porque eu, apesar de ter trabalhado na educação, quando chego numa livraria hoje, eu vou lá no lado do romance, né? Onde estão os livros de educação, o que né? não quer dizer que você não entenda de educação. Sim, eu entendo, eu sei que eu entendo, mas meu irmão, ele é especialista mesmo, ele é um tipo da pessoa que... E ele me ajudou muito, mas ainda eu estava lá em 2007, 2006, acho que ele já fez o concurso e já saiu, ele ficou no começo comigo, mas aquele começo foi imprescindível para que eu pegasse
né, como tudo funcionava ali e tal. E eu fiquei ali até 2000 e daí o Maffei venceu a eleição, e eu fiquei até 2009, quando eu, na verdade, prestei um concurso para a prefeitura, para a própria prefeitura. Um concurso que eu não participei, que eu participei, né, mas quem fez esse concurso foi a comissão de concurso, logicamente eu não estava ali envolvida no concurso, acabei prestando esse concurso, e daí eu deixei a secretaria, deixei a diretoria de educação na época por conta desse concurso, porque daí eu passei e assumi meu cargo efetivo. E depois, no ano seguinte, daí eu comecei a acumular novamente, daí eu trabalhava tive uma diretora de escola que pediu afastamento, e eu comecei a trabalhar como diretora da escola Zilda no começo. Mas a Zilda, no começo, era uma escola que era compartilhada com a escola do Bambu, né, com a Coronel Eugênio. Então, o que a gente fazia? A gente quase não tinha espaço ali, porque o prédio não era nosso. Então, a gente administrava as salas, mas não tinha espaço quase. Então, naquele mesmo momento, o Miguel que tinha assumido a diretoria de educação. Então, o meu marido. Eu falo o nome das pessoas como todo mundo soubesse quem é quem, né? O Miguel tinha assumido a diretoria de educação. E eu auxiliava bastante ele na diretoria de educação, enquanto diretora da escola Zilda, e ao mesmo tempo nós estávamos idealizando uma outra escola, a Domingos de Marco. Né? Então foi um momento assim muito importante na minha vida, porque foi o momento que eu coloquei um sonho em prática, né? Eu queria muito uma escola que fosse desenhada daquela maneira, e eu o Miguel, tivemos assim a oportunidade de sentar na mesa com o engenheiro e vamos desenhar o que a gente quer, o que a gente sonhou para a educação. E daí surgiu a Escola Domingos de Marco, né? E daí eu fui primeira diretora e fui a pessoa que montou a escola praticamente, né? Então toda a montagem, toda a ideia ali da escola foi nossa, e eu fui a primeira diretora. Então eu coloquei a escola, coloquei coisas lá que ninguém tinha. Assim, vamos supor, ninguém tinha armários na escola para cada aluno. Eu já tinha assistido filmes dos Estados Unidos, eu queria que fosse igual dos Estados Unidos, né? Então eu fui lá, pedi os armários, cada aluno tinha o seu armário, né, para ninguém carregar aquela mochila na costa e aqueles livros pesados. Coloquei sala ambiente, que eu acredito muito nesse projeto de sala ambiente, porque sala ambiente é assim, cada professor tem a sua sala. Então ele faz o quê? Ele adapta a sua sala conforme a disciplina dele. Né, o professor de matemática, ele tem ali na parede, ali na organização da sala, as fórmulas, desde o começo da tabuada, até o teorema de Pitágoras, até o seno, cosseno, tangente, todas aquelas coisas, todas enfim. Todas essas delícias da matemática que eu amo matemática, né? Eu sou formada em matemática, eu amo matemática, né? Então era uma coisa muito gostosa, porque a gente podia colocar ali tudo aquilo que a gente gostava, e cada professor se divertia da sua maneira. A professora de ciências, a professora Valquíria, ela colocava na sala lá as plantas, colocava o microscópio, enfim, cada professor fazia da sua sala o seu ambiente. Então a escola teve esse ambiente, tinha sala de reunião, tinha a primeira quadra fechada da cidade, a primeira quadra fechada com palco, enfim. Foi muito gostoso trabalhar nesse projeto, foi muito bom. Eu fui diretora lá por 3 anos, né? No começo da escola fui por 3 anos. Depois disso, o Levi venceu a eleição e me chamou novamente daí já não era mais diretoria de educação, já era secretaria de educação. Fiquei lá por 10 meses. Não deu muito certo ali, porque eu estava acostumada a trabalhar com outro prefeito que me dava autonomia. E no caso dele, sabe, é muita gente, essa questão de prefeito, é muita gente que interfere, é muita gente que dá palpite, gente que não entende isso daqui. Você acha? É muita gente que não entende nada, dando palpite, querendo que você faça, porque eles sempre acham que a educação tem muito dinheiro, que a educação pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não pode, gente. É tudo amarrado. Carimbado. O Fundeb é carimbado, não pode. Quem fizer isso, pode até fazer, mas lá na frente, sinto muito, mas daqui a pouco você está aí sendo penalizado, como, né,
gente vê na própria tribuna quanta gente, né, que acaba sendo penalizado, né? E daí ele não me dava autonomia para trabalhar, queria seguir às vezes o conselho de outras pessoas que tinha lá, e também ele estava com problema com o Miguel ali, porque, sabe, Badu, eu vou falar uma coisa para você, acho que você já percebeu isso. A pessoa, quando ela pega alguma coisa para fazer, ela tem que ir meio devagar, sabe? A pessoa que faz muito bem feito, que começa a despontar, ela causa uma coisa chamada ciúmes. E esses ciúmes começam ali, porque fulano vai querer roubar seu lugar, ciclano vai querer roubar seu lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí acontece o que aconteceu. Né? Acontece tudo o que aconteceu, né? O Miguel, ele estava despontando demais ali no que ele estava fazendo. O que aconteceu? Assim, o Miguel, ele estava trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento. A gente sabe, mas para quem está assistindo. E ele estava assim, estava num momento muito bom. As indústrias estavam vindo, então tem coisas até hoje aqui, né, nessa gestão aí, que, porque nós fizemos, que foi daquela época, as empresas daquela época. Então, hoje que elas estão rendendo frutos, hoje que elas estão aí já funcionando, a própria Toyota, tudo isso, né, essa outra, eu não sei os nomes estranhos, né, que tem essas empresas aí, ele participou de tudo isso, desse começo, e começou a despontar demais ali, sabe? Mas ele não estava representando o município? Estava, mas eles não entendem isso, porque existem muitos ciúmes ali. O que acontece? Quando você está na prefeitura... E ele era vice. Ele era vice, mas ele estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E tinha gente que achava que ele recebia 2 salários. Imagine, não existe isso. Imagine, não existe isso. Você tem, que é isso? Você está ali, você está economizando um salário. Se você colocar o seu vice para ele trabalhar para você numa secretaria, você está economizando um salário de secretário. Coisa ou outra. Né? Você está economizando. Mas daí aconteceu que eu não sei o que tanto interferiu ali, né? Os ciúmes, as pessoas que ficam, não, ele está fazendo mais do que você, ele está se parecendo ali, está despontando ali, tá. E daí, simplesmente, uma hora ele desligou ele de lá, né? Mas não podia tirar ele do cargo de vice-prefeito. Só que ele queria ajudar na prefeitura, ele falou assim, tem um gabinete aí, que sempre foi do vice-prefeito, que fica do lado aqui, que foi feito na época do Maffei, que o Luiz Gustavo que ocupava, depois foi o Júlio Bronze e tal, não podia... Ele fez por escrito o pedido e a resposta veio por escrito, não preciso de você aqui. Não deixou ele nem participar ali dentro da prefeitura. Então ele ficou praticamente, ele ia nos convites que vinham por fora, assim, as coisas que vinham por fora, mas ele não chamou ele, e hoje eles são amigos, eles são amigos, assim, eles conversam, eles têm um respeito, e eu acho que, não sei, não posso falar nada, mas eu acho que o Levi se arrependeu disso aí, viu? Eu acho, mas eu não gosto de falar nada e tal, mas eu acho que ele percebeu que naquela época existiam pessoas ali que estavam mas todo prefeito, depois da gestão, o que acontece? Eles fazem uma análise, né? Quem foi, quem não foi, o que poderia ser feito e o que não deveria ser feito. Exatamente. Eu acho que foi isso. Foi isso. Então, aconteceu isso. E daí, no fim, como o Miguel já tinha saído, eu também já fiquei insatisfeita ali, eles também, eu queria autonomia. Daí também chegou uma hora que não deu também mais, eu parei. Então, voltando em mim novamente, né? Daí, quando eu saí, quando eu deixei a Secretaria de Educação, eu tinha meu cargo como professora na Escola Domingos, eu voltei porque eu falei, meu cargo fica aqui porque essa é a minha paixão, essa é a minha escola, é aqui que eu vou aposentar. E daí eu voltei a trabalhar como professora de matemática, fiquei lá até 2016, 2014, 15, 16. E para mim foi um período difícil, que eu estava com a minha mãe muito doente, eu cuidei dela, eu passava dias no hospital com a minha mãe. Então, meses, né? Vamos dizer que meses que eu passava, nem eram dias. E foi um período que eu precisava não estar envolvida em tantas coisas, para poder tirar a licença-prêmio, poder tirar tudo aquilo que eu podia tirar por lei, para poder acompanhá-la, né? Então, foram 3 anos que eu mais acompanhei minha mãe do que eu fiz outra coisa. Mas eu continuei. Quando vencia as licenças, eu voltava, mas como professora. Então, daí eu fui professora
até o final de 2016. Em 2017, quando o Cássio venceu a eleição, as escolas não tinham diretores efetivos ainda. Daí ele teve que colocar pessoas para até que ele fizesse os concursos, tudo que já estava sendo solicitado pelo Tribunal de Contas e tal. Daí ele me convidou para ficar na direção da Domingos, que é a escola que eu adoro, né? Voltei, fiquei mais 2 anos na Escola Domingos. Daí, em 2019, e paralelamente com a direção da Domingos, eu também ainda dava aulas à noite na Escola Monsenhor Seckler. E daí, em 2018, consegui minha aposentadoria no Estado, depois de anos, né, de tanto, né, foi difícil para acertar essa aposentadoria, mas eu consegui. E em meados de 2019, também eu me aposentei na prefeitura, porque eu tinha muito tempo ali, foi naquele método ali dos 30 anos, né? E tem pessoas que perguntam, nossa, mas você não trabalhou 30 anos na prefeitura? Eu falei, eu sei, só que eu trabalhei na época da fábrica de tecido, meu primeiro registro lá atrás, 1978. E de lá para cá, eu trabalhei no sindicato, trabalhei em tantas coisas assim, tantas empresas, tanta coisa antes de ser professora, que a minha vida não resumiu só em ser professora. É nessa parte que eu quero chegar com você. Voltando para Simone adolescente. Na adolescência. Conte um pouco da sua adolescência. Maturidade, para onde você foi. Então, adolescência, bom, meus pais, a gente morava na Vila Progresso, né? E tinha uma vida muito simples. Meu pai trabalhava na usina, né? Minha mãe, ela mais trabalhava em casa e também trabalhou bastante de doméstica, trabalhou na casa das pessoas também. Minha mãe, inclusive ela contava que ela trabalhou na sua casa, que você era um menino. Ela contava isso. Nossa, acho que ela foi, quando ela era mocinha, ela foi doméstica. Então a gente não tinha muita condição de muita coisa, né? Mas meu pai era uma pessoa que, para ele, a educação era tudo. Ele não pôde estudar, ele não pôde por questões familiares, lembra? Ele não pôde por questões familiares, porque ele teve um problema muito sério. O pai dele abandonou a mãe com 7 filhos, o mais velho com 14 e o mais novo com 2, e ele, com meu tio Evaristo, por serem os mais velhos, tiveram que tomar conta da família praticamente, né? E foi assim, e foi uma vida muito, muito dura. Mas ele acreditava muito na educação. Então ele sempre, quando eu era pequena, ele ainda falava, você tem que estudar, eu não quero, não me apareça com namorado aqui antes de terminar a faculdade. Era a ordem. Só depois que terminar a faculdade. Isso aconteceu? Aconteceu. Ou se aconteceu. Aconteceu sim, nossa, foi aquela coisa ali mesmo que eu levei a sério. Só que foi indo, a gente vai estudando, enquanto a gente está estudando na escola pública, vai embora, né? Agora, quando chega na hora de chegar na faculdade, né? Que precisa do quê? De dinheiro. Naquela época não existia ProUni, não existia FIES, não existia nada, estágios, nada que pudesse me ajudar. Era eu e se vire. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Mas à noite, aonde que eu poderia estudar? Gente, só tinha uma chance, Itu. Mais nada. Ou ia para Itu, ou não ia para lugar nenhum. Porque nem a estrada de Sorocaba ainda era pavimentada, para ter uma ideia, né? Então, tinha que ir para Itu mesmo. Daí, cheguei lá em Itu, estava lá. O que eu posso fazer aqui? O patrocínio, né? Porque a direito ele não ia conseguir pagar mesmo. Então, patrocínio. O que eu posso fazer aqui? Me mostraram uma lista imensa que nem tem de hoje, né? 5 cursos. Tava lá estudos sociais, que nem existem mais, né? Na época do regime militar, né? Estudos sociais, tava matemática, consciências, biologia, consciências, depois tinha letras. E, se eu não me engano, um negócio chamado esquema 1, esquema 2, que se falar hoje, eu vou achar que é alguma coisa de roubo, não tem nada a ver, era curso de contabilidade. Eu não sei nem o que era isso direito. Mas daí eu fui lá naquele momento, eu falei assim, não, eu vou fazer a inscrição para letras, né? Falei, vou fazer letras. Daí falaram assim, a pessoa falou assim, não, você quer fazer letras por quê? Eu falei, por causa de inglês, eu adoro inglês. Não, então muda. Eu falei, não, então pera um pouquinho, eu tô marcando bobeira aqui. Na hora da inscrição, eu falei, vou mudar para matemática, porque eu tinha paixão pela matemática, paixão pelas aulas do professor Betuel. Eu ficava assim, nossa, o professor Betuel foi meu ídolo,
sabe? Para mim, foi meu ídolo, né? Então eu falei, não, eu vou fazer matemática. Eu vou para matemática e seja o que Deus quiser. Só que eu tinha uma coisa ali. Eu ficava eu estudava na sala de matemática, mas os meus amigos da faculdade eram o pessoal de letras. Eu só ficava com o pessoal de letras, eu não sei porquê, acho que eu tinha eu era mais eles do que, eu nunca consegui ser muito pragmática, muito ali, aquela coisa, né? E a matemática, as pessoas são assim, mais pragmáticos, são as pessoas exatas, assim, né? E o pessoal de letras são mais românticos, assim, e tal, e eu com a turma de letras, porque era o meu estilo, né? E do fim, depois eu terminei a faculdade, né? E daí sim, Miguel apareceu em casa. Daí eu conheci Miguel no grupo de jovens, né? A gente frequentava a igreja católica, a igreja matriz, e eu conheci ele no grupo de jovens, e daí que nós começamos a namorar, e alguns anos depois a gente se casou, né? Então foi isso. É isso, bem resumidinho, né? Foi. Você deixou eu falar aqui a noite inteira. Não, mas você me disse no começo que você gostaria de ser colunista da Tribuna, lembra? Lembro, foi uma história, né? Então, aí é que vem o lado da escrita, né? Porque quando eu era criança, eu gostava muito, muito mesmo das aulas da Dona Undina, minha professora de primeiro ano. O que ela fazia? Ela colocava um painel, naquele painel, ela punha assim, tinha gravuras. Aquele painel era um cavalete, naquele cavalete eram gravuras. Então ela colocava uma gravura e ela ensinava a gente como a gente ia escrever uma história sobre aquela gravura ali. Na verdade, não era nem redação, chamava-se composição naquela época, né? Então a gente fazia uma composição. Só que era aquela composição ali com 10 frases, com uma letrinha, mas para uma criança de primeiro ano, né? Tipo assim, ali tem uma flor, a flor é vermelha, não sei o que. É isso que a gente fazia, né? Mas eu amava fazer isso, amava. E daí eu me dava muito bem com a Dona Undina, ela me alfabetizou, ela foi me buscar ali na pré-escola, quando eu não tinha idade para fazer o primeiro ano, ela foi me buscar lá, falando, essa menina não pode ficar aqui fazendo pré-escola de novo, não, que isso, ela já passou um ano aqui, vem pro primeiro ano. Fui lá mesmo sem cadastro, sem nada, na época eu não tinha internet, não tinha Prodesp, não tinha nada, podia fazer o que quisesse, a turma aceitava tudo, e daí eu fiquei lá, né. Quando foi no ano seguinte, eu fui pro segundo ano, daí veio uma professora, a professora queria que fizesse uma composição. Daí colocou lá um desenho de uma chácara, de um sítio, uma fazenda, tinha umas vaquinhas, tinha uns negocinhos lá. Faça uma composição. Falei, putz, agora essa eu vou impressionar. Hoje eu impressiono a professora, né? Fui lá e comecei a escrever. Coloquei lá, era uma vez uma vaquinha amarrom. Amarrom. Putz. Pintei, desenhei, falei da vaquinha marrom o tempo todo, né? Então falei um monte sobre essa vaquinha marrom que estava ali na história. Quando voltou ao resultado da composição, essa professora me ridicularizou no meio de todo mundo por eu ter colocado um A na frente do marrom. Mas para mim, o marrom era marrom porque era um amarelo sujo, era um amarelo forte, então ele era amarrom. Então era aquela mente de criança do que de 7 para... Na verdade eu tinha 7 anos, eu tinha 7 mesmo, não tinha 8 ainda, porque eu fui com 6 no primeiro, então tinha 7 anos, eu fui ridicularizada ali. A partir daquele momento, eu até pensei em fazer letras lá na faculdade por conta da questão do inglês, mas não por causa do português, porque eu comecei a pegar uma versão do português. Aquilo para mim fez um mal, me causou um trauma tão forte, que eu levei a minha vida inteira praticamente comigo por causa de ter errado aquela letra e não ter conseguido falar direito. Daí ainda tinha meu problema de dicção ainda, porque eu não consigo falar 3 e não consigo falar dragão. Toda vez que tem a letra T com R e a letra D com R, eu tenho um problema
de fono, que já tentei até com as fono, e elas disseram, não, é melhor deixar assim mesmo, que não vai adiantar nada a gente resolver, porque talvez até tivesse chance, mas agora eu já não vou ver mais isso. Então, eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou partir para esse lado, não quero saber, mas eu tinha aquela vontade de ler, aquela vontade de escrever, aquela vontade de fazer. Então, o que aconteceu? Um dia eu fui lá no Facebook, passou muitos anos, quando eu estava saindo da diretoria de educação, da Secretaria de Educação, foi uma noite lá, eu entrei no Facebook e escrevi uma frase. Daquela frase, eu cometi um erro. Foi uma dessas pessoas que gosta de procurar erro da gente, mas não de corrigir a gente no particular, né? Como é o certo, como a gente, como é relevante, como é muito bom isso. Não, essa pessoa corrigiu ali, na postagem, para mostrar para mim, ó, você errou, tá errado. Então voltou toda aquela coisa dentro de mim. Eu fiz o quê? Fui lá no meu blog, porque eu tenho um blog, escrevi um texto chamado A Vaquinha Marrom, o trauma da vaquinha marrom. E foi esse texto que você leu e começou a conversar comigo pelo Facebook. E daí que você me convidou para começar a escrever na tribuna. Pra você ver como que é, um erro lá do passado gerou uma coisa aqui, e daí eu comecei escrevendo para a tribuna. Eu falava assim, gente, mas eu escrever para a tribuna? Imagine, ninguém vai ler, vai ficar ridículo, eu não vou errar, vou fazer coisa errada ali e tal. E daí eu me lembro que você falou assim, olha, não tem problema quanto à questão ortográfica, quando isso aqui tudo passa por aqui, isso não vai ter problema nenhum quanto a isso, né? Mas ainda tinha muita insegurança. Só que daí quando eu escrevia, tinha dia que eu passava na rua, eu falava assim, ai gente, mas o que será que eu tô fazendo? Será que tá indo bem, não tá? Encontrava com uma pessoa, ai, você salvou minha semana com aquele texto seu. Você salvou, ai meu Deus, se você soubesse o que você fez de bom para mim. Ai, se você... Vinha outro, ai, porque você viu aquilo que você falou, ai, como que eu faço para chegar lá para fazer? Ai, eu li o seu texto, Então, cada vez que eu pensava, que eu falava assim, era tão engraçado, porque cada vez que eu falava, não, eu vou parar, eu não vou escrever mais, porque acho que eu tô tomando o espaço de alguém ali, tô mandando um monte de besteira pro jornal lá, acho que eu não tô escrevendo direito e tal. Parece que era assim, naquela mesma semana eu ia, encontrava alguém e a pessoa vinha e falava para mim, eu li aquilo que você escreveu, eu gostei. Então aquilo parece que preenchia, era o retorno que faltava pra gente continuar escrevendo, né? E daí aí foram 7 anos, né? 7 anos? 7 anos, Nossa foram Senhora. 7 anos. Você sabe que eu não me lembrava desse tempo. Foram 7 anos. Né, só parei mesmo porque eu já tinha dado uma pausa por conta das eleições de 2020, né, porque meu marido foi candidato, eu também, então não ficava legal. E depois, quando eu voltei, daí logo veio a situação terrível da Covid e daí eu parei, né? Então foi esse. Então, da Covid nós ficamos sabendo o seguinte, você foi visitar Miguel, seu marido, no hospital, e acabou ficando. Como é que foi essa história, Simone? Ai, Badu, meu Deus do céu, uma história que nem eu até hoje consigo saber. É uma história tão maluca que eu não sei. Solta ela, vamos ver se a gente entende. Eu não sei se eu rio, eu não sei se eu choro, não sei o que eu faço para contar essa história aí. Então, o Miguel, em fevereiro do ano passado, eu sempre, desde que começou a Covid, eu sempre fui uma maluca, assim, daquelas desesperadas, de medo de tudo, eu colocava máscara. Eu lembro que uma vez eu fui na tribuna, lá estava de máscara, até você me falou, nossa, que medo da Covid que você tá. Então eu sempre tive muito medo, eu era daquelas que dava banho em banana, que dava aquilo, não deixava a pessoa entrar na casa, que fique longe, o álcool gel, álcool isso, álcool aquilo. E Miguel, ele ficava ainda banho na banana. Chegava lá, pegava o cacho de banana, né, tinha que passar sabão, falaram que tinha que passar sabão, saboava maçã, sabe, pegava escovinha, tomate lavado com detergente, era coisa de louco mesmo que eu fazia, né, para não dizer que a gente não tomou cuidado, porque a maior parte das pessoas pensam assim, ficou doente porque não tomou cuidado, mas só Deus sabe o que eu fazia, eu acho que eu era mais louca, além de morar numa chácara e ficar isolada do mundo praticamente, né, só que o Miguel também estava afastado da escola, mas ele não podia ficar em casa, porque ele tinha os pais, e os pais dele precisavam dele.
porque a irmã não dava conta sozinha. Inclusive o pai, assim, ele que dava banho no pai dele, ele que cuidava, e tinha que dar um apoio, não tinha jeito, né? E ele saía, tinha que sair para comprar coisa e tal. E um dia, na família dele, começou a ficar, alguns ali a ficar doente, né? O pai ficou, a irmã, a mãe. E aí eles já tinham até tomado a primeira dose lá da vacina, meu sogro e minha sogra, mas mesmo assim ficaram. Minha sogra com sintomas leves, minha cunhada também. O meu sogro não, meu sogro já começou a ficar um pouco pior. E Miguel, ele começou a sentir assim, aquela tossinha, aquela coisa, mas a gente sempre achando que não é nada. Passou uns 3, 4 dias, eu senti que estava com febre, comecei a ver, estava dando febre, daí já separou o quarto, ele já foi dormir sozinho no outro quarto, enfim, daí a gente já começou a manter um pouco de cuidado com relação a mim, mas a gente se envolve, né, não adianta, porque depois eu trouxe ele para fazer uma consulta, fizeram a consulta nele. Não tem problema nenhum, você tá com o pulmão, fizeram a tomografia, seu pulmão tá bem, você não vai ter problema nenhum. Bom, ele saiu, voltou para casa e lá mesmo na Santa Casa eu fiz ele assinar para receber aquele kit. O kit, porque ele não queria o kit por causa da cloroquina, essas coisas. Ele falou, não, isso aí não vai dar nada, não vou precisar disso aí, não vai dar nada. Eu falei, não, você vai tomar tudo, eu vou fazer, porque entre não ter um medicamento e ter um medicamento e a gente, por questões de briga política, a gente achar que não funciona, vamos pegar e vai tomar sim. Ele tomou todo aquele remédio. Passou uma semana, o que aconteceu? Miguel, pior ainda. Não adiantou nada o remédio para ele. Daí eu trouxe ele para Santa Casa, numa quinta-feira à noite. Eu não estou rindo eu não estou sorrindo do da Miguel, situação. E sim do kit. Do kit, não adiantou nada. Eu trouxe ele para Santa Casa, a médica falou para mim assim, olha, é o seguinte, foi uma noite de quinta-feira, dia 4 de março. Ela falou para mim, olha, ele vai ficar. Ele vai ficar porque ele está com a saturação baixa, não tem o que fazer. E ela falou, você está muito nervosa, vá na sua casa, tome esse remédio e durma, porque você está muito nervosa. Só estava nervosa, mais nada, né? Fui embora para minha casa, voltei, e daí eu falei, bom, agora nós vamos, né, esperar ver o que acontece amanhã, né? E no dia seguinte eu fui visitá-lo, né? Quando chega na porta do hospital, o que acontece? Eu desmaiei ali. Simplesmente eu comecei a rodar tudo. A última coisa que eu lembro é da Tereza, que era controladora de acesso, chamando, sente aqui. Ela me colocou num lugar ali, eu fui acordar 40 dias depois. E você sentou ali na Santa Casa? E não vi mais nada. Quando eu fui acordar, eu estava dentro da UTI, que eu não sabia nem... Não, na verdade, eu não acordei. Eu vi assim, eu olhava, eu vi um monte de fotos na minha frente. Fotos de Miguel, fotos da Giovana, fotos da Edilane, do meu irmão, da minha família. Todos os momentos bons a gente, em praia, no lançamento do meu livro, no Réveillon e tal, aquele monte de fotos, eu só ficava vendo aquela foto. Mas alguma coisa... Parecia IQM, né? Como experiência assim? De quase morte? Mas as fotos estavam ali. Elas estavam ali. Então, porque a UTI da Santa Casa é assim, ela tem um vidro, ela é fechada com vidro assim, né? Então eu estava ali, naquele vidro, estavam todas aquelas fotos. E eu então via, não era alucinação? Não era alucinação. Eles perguntavam, até vinham. E depois eu via aquilo, mas eu estava num estágio, assim, que eu não acordava. Depois que eu fiquei sabendo, o que aconteceu? Que eu entrei na Santa Casa, isso foi o que eu fiquei sabendo depois. Que eu entrei na Santa Casa com um quadro de ansiedade, e era o meu coração que estava disparado. Não era nada a ver com Covid. E eles me mandaram na UTI para segurar o coração. Sim. Só que chegou lá de que detectaram a Covid. Daí... Que confusão. Uma confusão, que detectaram a Covid. Daí eles disseram, eu não lembro disso, eles disseram que eu estava com tanta falta de ar,
que eu deixei, que autorizei a intubação na hora. Eu não lembro disso. Não lembro de ter autorizado intubação nenhuma. Não lembro, não apagou. Graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que ele apagou a minha mente. Ele apagou tudo. Então, quando eu comecei a me lembrar, eram aquelas fotos, né? E daí, meu quadro piorou, só piorava. Meu rim parou. Eu estava passando por hemodiálise, né? Então, e na verdade, eles estavam tentando tirar a minha sedação, né? Para estubar. Só que quando eu não consegui estubar. Quando chegou na véspera, na quinta-feira santa, o meu irmão, porque era ele que estava cuidando de tudo, porque Miguel nessas alturas já estava completamente, estava impossibilitado também, não tinha jeito, porque Miguel ficou 14 dias internado, inclusive o pai dele faleceu, ele não ficou sabendo pela boca das pessoas, ele como estava consciente, ele pegou o celular e o Porto Crick fez uma matéria homenageando o pai dele, né, o pai dele era pracinha e tal, ele ficou sabendo pelo Facebook que o pai dele tinha morrido. E foi uma experiência muito terrível que ele passou. E eu lá, né? E minha situação cada vez pior, cada vez pior. E quando foi na quinta-feira santa, à tarde, meu irmão assinou para fazer a traqueostomia em mim, na sexta-feira santa. Quando eles foram, não tem, não tem. Tô conferindo. Não tem. E quando eles foram me buscar na sexta-feira santa, eu acordei, 7 horas da manhã. Daí que eu acordei, que eu percebi onde estava. E as fotos foi o quê? Por que as fotos? Porque eles disseram que eu abri o olho, mas eu ficava assim parada, não tinha estímulo. Estava naquele estado de... Até a médica falou para minha cunhada que eu ia ficar catatônica, que eu ia ficar assim, com aquela coisa inconsciente, aquela coisa parada assim. Uma situação terrível, né? Terrível, diagnóstico terrível. E daí eles colocaram as fotos para ver se eu recordava, se eu lembrava. E aquelas fotos que foi me puxando. Porque eu via principalmente pela minha sobrinha, pela Giovana. Porque eu não tenho filho, mas ela é a filha que a vida me deu, né? Uhum. Essa menina, eu acompanhei o crescimento dela, tudo, e ela é a minha paixão, né? Ela é a filha que eu não tenho. E por ela, eu fazia tudo, parece que eu lutava com a minha vida, por ela. E quando eu acordei, daí que eu soube de toda a história, só que lá dentro da UTI, ainda não me contaram nada. Falaram que eu tive Covid e tal, mas que eu estava melhorando, e daí a primeira coisa que eu fiz quando acordei foi pedir água. Eu não aguentava de sede, Badu. Quanta sede eu passei. Por conta do rim, eles não podiam me dar água. E eu, daquele desespero, eu pedia água, eu levantava a mão ali dentro, aparecia um e falava assim, eu quero água. Eles traziam um negocinho assim, que mal molhava a boca, sabe? E meu rim parado, né, daquele jeito, e fazendo hemodiálise. Daí, o que eles fizeram? Eles me deram alta da UTI, mas eu tinha que continuar com a hemodiálise. Mas enquanto eu estava na UTI, ninguém me contou nada. Daí, no dia que eles me mandaram para o quarto, foi numa quarta-feira à noite. Acho que foi dia 14 de abril, mais ou menos. Eu cheguei no hospital 5 de março. 14 de abril que eu fui parar no quarto lá, mas eu não sabia que era 14 de abril. Eu achei que minha família estava lá, não sei o que passou por minha cabeça, mas eu não vi ninguém lá dentro. Não tinha ninguém. Nossa, me deu um desespero. Eu falei, mas cadê todo mundo? Daí, quando chegou no dia de manhã, chegou uma enfermeira lá, vou dar calmante para você. Eu falei, pronto, Miguel morreu. Eles vão me dar calmante, vai dar notícia. Me deu um desespero. Eu comecei a chorar, me dá um desespero tão grande, porque daí ligaram a televisão, aparecia lá o Bom Dia São Paulo, lá o Rodrigo Bocardi lá, aparecia a ponte estaiada lá, e nenhum carro passando, e ele falando de paz e roxa, de 4.000 mortes. Putz, falei, meu Deus, agora acho que Miguel morreu, acho que, sei lá, se mais alguém da minha família também não foi. Eu entrei em desespero, mas entrei no desespero. O estado emocional não ajudou, não? Seu estado emocional não ajudou? Karina, eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Daí eu entrei em desespero, daí nisso passou na porta do quarto uma pessoa, uma moça que trabalha no hospital, a Raíssa, ela é casada com o William, que é sobrinho do Miguel. E ela falou assim, Simone, o que está acontecendo? Eu falei, Miguel, sabe assim, ela falou, pera um pouquinho aí. Ela pegou o celular, fez uma videochamada, falou, é ele aqui. Daí eu me acalmei. Daí quando chegou 11 horas que o Miguel veio, sabe? E daí que ele me contou, e meu irmão entrou primeiro, para depois entrar o Miguel. Mas meu irmão bateu o carreal na hora. Você faz 40 dias que tá aqui porque você quase morreu. Nossa, eu levei um susto. Eu falei, mas como que eu quase morri?
Mas como assim? Eu quase morri. Eu achei que fazia uma semana. Onde estive? Eu achei que eu estava aqui, porque ninguém me contou que dia que era, ninguém me falou nada. Eu falei assim, eu achei que eu estava aqui há 4, 5 dias. Não, tudo isso. Já passou Páscoa, já passou Quaresma, passou Páscoa, passou tudo e eu aqui. Daí ele falou assim, não, passou tudo isso e você aqui. E uma coisa que deixou eu muito assim, sabe, porque naquele momento que eu estava assim, quase retornando, que eu não estava naquele estágio, eu vi a entrevista com o Paulo, é bem aquilo, sabe, aquelas alucinações, aquelas coisas, o que ele falou foi o que eu passei, mesma coisa, né? E quando eu estava naquele momento, eu teve um momento ali que eu tive uma alegria muito grande, e eu queria contar para todo mundo essa alegria e tudo que eu tinha visto nesse lugar. Eu não me lembro o que era isso. Mas foi uma alegria muito grande. Eu acho que eu cheguei bem na portinha lá. Eu acho que eu fui mesmo. Acho que Deus chegou ali e falou, ó, volta, porque não tá na hora ainda. Mas eu cheguei bem ali vamos dizer, na linha. No limite. Eu cheguei, porque o próprio médico falou, foi oração. E a fisioterapeuta que cuidava de mim lá, a Lilian, ela falou, Simone, a hora que você acordou, a primeira eu tava aqui. A primeira coisa que você me falou foi assim, você viu que ele saiu daqui? Eu falei, quem? Ele quem? Você me falou, Jesus acabou de sair daqui. Nossa, eu fico assim, quando eu falo isso, parece que, sabe, porque eu sempre fui uma pessoa de fé. Sempre fui uma pessoa que frequenta igreja, eu tenho a minha fé, sabe? Não sou aquelas pessoas fanáticas, mas eu tenho a minha fé, né? E também, depois disso, eu precisava continuar o tratamento com a hemodiálise, porque o rim estava parado. Daí me transferiram para a Unimed, em Sorocaba. Daí eu fui para lá, daí o tratamento mudou totalmente. Eu fiquei mais 5 dias na Unimed, porque eles tiveram que colocar o catéter, porque eu tinha que ir 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Então eu ficava 4 horas na máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, porque meu rim estava parado. E era a máquina que fazia a função no meu rim. Só que isso daí durou 3 semanas. Quando chegou na terceira, daí enquanto eu estava lá ainda, fazendo o catéter e tudo, eu estava num desânimo, porque chega uma hora que você está ali bem, mas quando eu saí da UTI e percebi tudo o que tinha acontecido comigo, e que eu não andava, que eu não ficava em pé, que eu não tinha coragem para levantar a cabeça, o tronco eu não conseguia levantar, naquela situação ali, sozinha, porque a Unimed, eu fiquei sozinha lá, eu falava, meu Deus do céu, sabe que dava aquele desânimo, aquela vontade de desistir? E no dia 21 de abril entrou um moço na minha sala, um fisioterapeuta. Você vai falar assim, essa mulher ela é muito religiosa, ela fica vendo coisa, mas não é coisa da minha cabeça. Entrou um moço negro, ele tinha o rosto do nosso São Benedito. Ele chegou, ele sentou do meu lado, ele me deu tanta força, tanta coragem. Ele falou, você tem que sair disso aí, você tem que levantar, você tem que lutar, você tem que ser forte, você não pode ficar nessa cama. E daí eu percebi que foi um sinal de Deus, eu falei assim, não, eu tenho que sair dessa cama, eu tenho que levantar. Daí eu fazia todo o esforço, daí quando eu recebi alta, eu vim para casa do meu irmão, eu fiquei 20 dias na casa do meu irmão, minha cunhada dando banho em mim, minha sobrinha me levando no banheiro, eles me cuidaram de mim que nem um bebê. Sabe? Fiquei lá, com eles cuidando que nem um bebezinho. E Miguel na casa da irmã dele. A irmã dele cuidando dele, Catarina cuidando dele, porque Miguel também saiu com oxigênio, ficou mais não sei quantos dias com aqueles aparelhos de oxigênio. Eu graças a Deus, minha saturação saiu bem de lá, não tive problema com oxigênio. Mas tinha dita hemodiálise, então tinha que fazer hemodiálise em Sorocaba, 3 vezes por semana. Mas daí, passou 3 semanas que eu estava indo para Sorocaba, na terceira, o médico entrou, pode desligar essa máquina aí. Eu fiquei assustada, ele falou assim, acabei de receber seu exame, você já está com a creatinina em ordem, pode parar. A partir de agora você vai vir 1 vez por semana, fazer o exame, se precisar você entra fazer hemodiálise, senão não. Eu acho que eu fui mais umas 3 ou 4 semanas, nunca mais precisei entrar na máquina de hemodiálise. Daí ele fez os exames e detectou que eu ainda estava com anemia e estava com a vitamina baixa. Daí o meu cabelo foi caindo, tanto que isso aqui, não é isso, meu cabelo é isso aqui, perdi tudo, perdi tudo, fiquei no meu aniversário em agosto, eu tô assim com aqueles fiozinhos ali, aquela coisinha pouca, não tem que fazer nada. E daí nunca mais precisei entrar, daí continuei fazendo, daí eu fiz o tratamento da anemia, curou a anemia também.
curou fiz muita fisioterapia, voltei a andar, né, com todas aquelas 3 vezes por semana a fisioterapeuta vinha em casa, eram 3 dias com fisioterapeuta e no começo eram 3 dias com a hemodiálise, mas depois parou a hemodiálise, graças a Deus, daí fui indo uma vez por mês no médico, até que ele disse, olha, acabou, em dezembro ele falou, você tá curada, você tá melhor do que antes, porque eu perdi 20 quilos, né, agora eu já ganhei 12 de volta, né? Achou? Achei 12. Então, estavam esperando você. Graças a Deus, mas foi assim. O próprio médico disse, foi oração, foi muita oração, muita fé. O médico me disse isso, a fisioterapeuta me disse isso, o médico, todo, o pessoal ali, eu lembro de 2 enfermeiras olhando para mim, falando assim, meu Deus, ainda falam que Deus não existe, isso aqui é um milagre, sabe? Então foi mesmo um milagre de Deus, foi. E graças a Deus hoje eu tô bem, às vezes eu sinto um pouco de cansaço, perdi o olfato, o olfato meu ficou bem fraquinho, sabe, não tenho mais sinto pouco o olfato, mas isso não é nada perto do que podia ter. E só, mais nada, o cabelo tá crescendo de novo e tá ótimo. E tá indo, sabe? E o Miguel também, graças a Deus, ele emagreceu bastante, depois ele recuperou tudo aquilo que ele perdeu e até engordou mais, até tem dia que ele fica bravo comigo, você tá pondo muita comida pra mim aqui, muita coisa e tal, mas graças a Deus, olha, Madu, foi uma experiência difícil, não foi fácil, foi um ano muito difícil para nós. Eu fico imaginando o Miguel, perdeu o pai, me vê daquele jeito, depois perdeu a mãe, enfim, foi um ano muito difícil, mas estamos aí, né? E graças a Deus, graças a todo o pessoal também, olha, que eu vou falar para você, eu vi o Paulo falando isso e eu quero também assinar embaixo do que ele falou aqui. Esse pessoal da Santa Casa é incrível, é incrível. Mas que, olha, você não imagina, minha mãe internou na UTI algumas vezes só, mas ela ficava ali uma semana, já saía e tal. Minha mãe tinha não sei quantas escaras pro corpo. Eu saí com uma pequenininha, que uma semana depois não tinha mais nada. De tanto que cuidaram bem de mim. De tanto que fizeram por mim. Então, nossa, eu agradeço, mas agradeço de coração que eles fizeram para mim. Eu nunca vou me esquecer, eu não me lembro dessas pessoas, porque, assim, eu conheço, tem algumas que eu consegui manter contato ainda, né? Mas, assim, as outras eu vou encontrar na rua e não vou nem reconhecer, porque eles andavam que nem astronautas ali dentro, aquelas máscaras, aquelas roupas, aquelas, né? Então, eu vou encontrar com muitos e vou olhar no rosto e não vou saber quem é. Mas a minha gratidão é eterna para essas pessoas. Que bom, que bom. Que bom que eles são assim, dedicados, e que bom que você está bem. Graças a Deus. Vamos agora ao eu estou vendo aqui 6 livros, e que você tem participação, né? Contos de Natal, esse é o... Antologia, na verdade, né? São 6 que estão, os que estão comigo, né? Mas eu tenho mais 5 que estão em fase de produção, que nos próximos dias estarão aí. Sei. Inclusive, um é da Feira Literária de Paraty, né? Sim. Eu estou no livro de crônicas de 2022, foi uma surpresa para mim, falei, meu Deus do céu, estou aqui, que delícia, né? E o que acontece? As antologias, a gente tem uma participação. Sim. A maioria que eu tenho são de contos. Agora tenho 2 de poesia, agora que está em fase de produção, mas essas daí são de contos. E o que tem de bom é que, assim, vamos dizer, você escreve, você participa junto com outras pessoas, eles selecionam e você entra, mas os livros vão para o Brasil todo, até fora do Brasil, porque tem autores aí que tem de Portugal, tem, enfim. Então é muito, muito gostoso você participar dessas antologias, né? E, enfim, eu gosto muito eu sei, de uns tempos para cá, eu gostei muito de participar, porque a ficção parece que está me chamando mais, principalmente depois da Covid, que eu fiquei muito, assim, que eu fiquei frágil mesmo. Eu acho que a ficção leva a gente para um outro caminho, né? Para um outro caminho. E eu comecei acho que a ficção me chamou, né? Me chamou de uma forma assim que... Nós vamos chegar lá. Esse é o Baby. Esse é o Baby, esse é o meu bebê. Vinho. Esse é o Vinho, meu bebê. E como é que você se inspirou para escrever esse Vinho? Livro é o seguinte, é uma história
que eu tinha em minha mente desde os anos 90. Falava, eu quero escrever um livro assim, 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 com essa história. Porque ele fala aí de violência doméstica, né? Daí a pessoa fala, mas como que você se inspirou em violência doméstica? Onde você achou violência doméstica? Porque na minha família, meu pai, nossa, era uma pessoa maravilhosa. E meu marido, então, pelo amor de Deus, os dois, você né? Não tem... Eu não tenho, assim, uma referência para ter um cidadão igual o protagonista meu aí, né? Bom, só que eu tive, quando criança, eu presenciei muitas histórias, assim, com outras pessoas. Eu via, observava na vizinhança, observava na própria família da minha avó. Minha avó, elas eram 5 irmãs, cada uma com um casamento pior do que o outro. Não que o meu avô fosse uma pessoa ruim, mas aprontou as dele também, né? Então, assim, tinha umas histórias de lascar ali. Então eu ouvia, quando eu era menina, eu ficava ouvindo umas coisas assim, falava, meu Deus do céu. Eu não entendia. Falei, como que pode, né? Sei lá, de repente a mulher ser tratada dessa forma? Que sociedade injusta que é essa, né? Tem aí, novinho, tem partes que os próprios pais, ou os pais arrumavam os casamentos para as pessoas, os irmãos queriam mandar na pessoa, chegava assim a bater, chegava né? E além do marido que era, né, que era uma pessoa que acabava, né, tratando a esposa de um jeito completamente fora daquilo que deveria, né? E daí eu me inspirei, eu falei, nessas pessoas, nesses casos, daí eu fui buscar a minha memória afetiva lá dos anos 70. Lembrar das coisas das músicas que eu ouvia, de como eram as coisas. Então, tem uma parte aí que eu falo, até não sei se você deve lembrar disso, que na época de Natal, eles pegavam as torres de televisão e colocavam aquelas lâmpadas para enfeitar a cidade. Então eu falo nisso aí, que a cidade está toda enfeitada. E, enfim, a maior parte das coisas eu busquei na minha memória afetiva, né? Então, porque eu vivi aquela época, eu me lembro daquela época, eu fui colocando aí. Só que daí era um sonho escrever. Eu falei, como que eu vou escrever esse livro? Como que eu vou escrever um livro? Como assim? Daí comecei, falei assim, meu Deus do céu. Daí 14, eu tinha a história na cabeça, mas daí quando chegou em 14, eu precisei passar muito tempo com a minha mãe no hospital. E daí eu levava o notebook para lá exatamente para escrever as colunas da tribuna, né? Só que eu escrevia ali, mas daí parava, falava, meu Deus do céu. Daí comecei, falei, eu acho que eu vou começar a escrever aquele livro que eu tenho, que tá aqui na cabeça. Comecei a colocar. Daí fui escrevendo em terceira pessoa, né? Daí quando chegou na metade, eu tive que voltar com a minha mãe para casa, parou tudo, ficou tudo ali e tal, não peguei mais. Depois que a minha mãe faleceu, daí eu falei, meu Deus, deixa eu buscar aquele projeto meu lá atrás. Daí eu fui ver, daí estava em terceira pessoa, eu falei, não, terceira não dá, não vou conseguir terminar em terceira, vou passar tudo para a primeira pessoa. Voltei tudo, passei tudo de novo para a primeira pessoa e fechei o livro. E daí, publicar que jeito? Quem vai querer publicar isso aqui, né? Onde que eu vou ler? Onde que eu vou achar isso? Só que daí, por sorte, eu falo que as coisas assim, que tem uma frase do Paulo Coelho que ele diz assim, que quando você deseja muito, o universo conspira. Então é do livro Alquimista dele. Então, não sei como, ali eu não tinha programado isso, eu passei a dar umas aulas no Coronel Médio, para completar a jornada. E encontrei com Carlos Cavalheiro lá. E Carlos, conversando com ele sobre publicação. Vê todas as nossas histórias do Vamos Conversar, viu? Então daí, Carlos Cavalheiro, falei, Carlos, como que eu faço para publicar um livro? Daí ele começou a conversar, começou a dar os passos para mim, falou, ó, você tem que, manda uma coisa muito grande lá, que não vai dar certo, você vai ter que resumir um pouco. Daí o livro tava com 450 páginas, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar. Peguei, fui lá, reduzi, caiu nas 300 e pouco. Falei, tudo bem, 328, tá bom demais. Daí eu falei, e agora? Daí ele me indicou uma editora que ele trabalhava com ele, é do Paraná, de Maringá. Nossa, uma senhora, a Ângela, uma senhora maravilhosa, que ela tem editora. Eu mandei o livro lá, a gente conversou e tal. É lógico que eu ia pagar a publicação dele, que ninguém ia fazer de graça pra mim, né? Mas depois eu vendia pros meus amigos aqui, fui vendendo e tal. Porque assim, eu falo, você vai ficar rico como? Não vai, jamais. Só isso a gente faz por prazer, a gente faz porque gosta. Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. Eu faço porque eu gosto de escrever, né? Então, uma coisa que nem Carlos fala, a gente não fica no prejuízo, porque a gente vende e acaba
pagando aquilo que a gente gastou. E quantos exemplares você vendeu? Eu fiz 200, não tenho mais nenhum. Quer dizer, para não dizer que eu não tenho mais nenhum, eu tenho esses, talvez mais alguns que ficou ali, mas tá ali, sabe? Foi ali. Raspa do tacho. Inclusive, eu deixei na livraria lá, né? E falei, acho que nem vendeu. Desses dias mandei Miguel, falei pro Miguel, não foi, não mandei o Miguel, não. Ele passou por acaso lá e a moça falou para ele assim, olha, ela não tem mais, tá aqui o dinheiro dela, ela nem veio buscar, eu vendi todos. Então, quer dizer, eu tive um retorno maravilhoso deles, porque as pessoas falavam assim, eu li em um dia, eu li em 2 dias, eu não conseguia parar de ler, eu queria saber o que ia acontecer, eu queria saber o que ia dar a história, eu queria saber como que ia ser. Então foi uma coisa para mim, foi até uma surpresa, porque eu não esperava tanto retorno assim. Não esperava, juro mesmo, não esperava tanto retorno. Agora você tem um no Prelo. Sim, não tá no Prelo, eles já estão nas caixas, na editora, quarta-feira tá vindo pra Porto Feliz. Quarta-feira tá vindo pra Porto Feliz. O Portal da Lua. Então, esse Portal da Lua, como é que você se inspirou no Portal da Lua? Então, na época, um pouco antes da Covid, eu escrevi esse conto aqui para esse livro noturno. Então é um livro de suspense. E eu caí para um lado que eu estava acostumado só com romance. Daí eu caí para um lado que tinha suspense, mistério, uma coisa assim, que eu escrevi uma história aqui, né? E daí eu comecei a falar assim, acho que eu vou escrever um outro conto, né? Só que daí, na época da pandemia, eu dei uma travada um pouco, eu não sei o que aconteceu, e aqui eu, ao invés de escrever, eu comecei a fazer crochê. Daí um tal de pegar crochê, fazer crochê. Pode olhar lá no meu Instagram, tá tendo um monte de crochê que eu fiz. Eu acho que o sistema nervoso me programou para aquilo. Parece que deu uma fechada ali. Daí quando chegou em fevereiro do ano passado, eu tinha escrito aqui para a editora Lura um conto aqui. E eles abriram a inscrição para um curso. E esse curso era de escrita criativa, era exatamente para isso, para tentar resgatar dentro da gente aquela inspiração e tudo que vinha ali, né? Era um curso de 30 dias e tinha que escrever 500 palavras por dia, né? Era quase como uma coluna para a tribuna por dia, né? Era mais ou menos isso. E eu entrei no curso, comecei a fazer. E já, assim, quando já estava ali no 5º dia, já começou a surgir, já começou a brotar umas coisas na mente. Daí eu falei, meu Deus, eu quero escrever uma história assim, vai ter suspense, tem que ter mistério, não vai ser que nem o vinho, porque vai para um outro caminho, vai ter suspense, vai ter umas coisas diferentes, assim, né? Começou a vir as ideias na cabeça, começou a vir tudo como que eu ia constituir aquela história. Daí eu fui e escrevi, acho que comecei a escrevi o prefácio, mais uns 4, 5 capítulos, uma coisa assim. E como eu já tinha inspiração para saber aonde eu queria chegar, né? Como eu queria chegar ali, eu fui escrever o epílogo. Olha, se deixou tudo em branco e escreveu o epílogo. Nossa, me baixou uma inspiração um dia, eu sentei, eu fechei o epílogo daquela história. Fui lá, nisso veio a Covid. Parou tudo. Ficou tudo lá. Aí passou meses. Quando foi agosto ou setembro, uma coisa assim, quando eu já estava, porque foi a fase da recuperação é lenta, né? Primeiro você começa a andar, depois você começa isso, depois você começa aquilo, daí comecei a fazer muito crochê, daí eu falei, agora é hora de escrever de novo. Daí fui lá e falei, não, peraí, a vida é muito curta, a gente não pode ficar procrastinando as coisas assim, tem que fazer, tem projeto, vamos fazer o projeto, tem coisa para fazer, vamos fazendo, vamos ficar esperando, porque tu sabe do amanhã. Né? Eu não fui dirigindo para o hospital e não voltei depois, quase não morri. Então, uma coisa estranha, né? Daí eu fui e falei, não, vou terminar. Peguei ele, li, formatei ali, vi o que estava faltando, peguei os outros capítulos. Ele tem 20 capítulos, né? Então acho que faltava mais uns 13 capítulos para fechar ali. Fiz os capítulos, revisei, porque a gente relê umas 50 vezes, né? Porque não tem quem ajude na correção, nada? Não. Aí, veja bem, aí vai para a editora, daí que na editora tem a pessoa responsável, tem a pessoa que é responsável para fazer toda a revisão, a própria editora, a senhora que
que fez que é a responsável, a dona da editora, ela leu também. Então tem todas aquelas pessoas ali que trabalham com a gente, né? Porque tem quem faz a capa, tem quem faz. Então você vai trabalhando com essas pessoas aí, né? Fazendo assim. E depois eu fechei. Mandei para ela falou, não, perfeito, vai vendo aí, vou indo para correção, para a parte que a parte que mais demora é a revisão, né? A revisão, a pessoa tem que ler inteiro, revisar, corrigir, depois tem que voltar para ver se a gente concorda com aquela revisão, daí não que volta que você concorda, você acha mais coisa que você quer colocar, quer tirar, é um processo meio assim, meio maluco, né? E voltou, daí, enquanto isso eu fiquei vendo a questão da capa, né? Porque a capa do vinho é a minha sobrinha na capa, né? O outro também, né? O outro também. E essa foto é da Genilce Gomes. Agora, a do Portal da Lua é do Alexandre Souza. Foi ele que fez. Inclusive, teve que fazer uma montagem ali, que teve que colocar uma lua de urna lá, né? Naquela foto, que a gente não ia conseguir pegar a lua de urna, tudo do jeito que a gente queria, né? Então, teve que montar, teve que fazer... E daí eu fui vendo a capa, né? E o processo foi acontecendo, e eu acho que semana que vem o livro está aqui comigo, né? Então, daí eu vou programar, ver quando nós podemos fazer um lançamento, se as condições permitirem, né? Porque até esses dias estava difícil, né? Por conta da nova variante aí e tal. Eu tenho um pouco de receio de expor as pessoas, sim, né? Mas essa Omicron mas eu acho que já vai, com certeza eu vou conseguir fazer, sim, né? E daí nós temos um livro novo, né? Mas tem a continuação desse livro, também já está quase fechada, que tem uma continuação também. Vinho 2? Não é? Eu vou mudar o nome, não pode ser, porque esse tem, porque eu lembro quando eu apareci com esse título, a minha cunhada chegou para mim, onde já se viu? Vão achar que é algum manual de vinhos, de experimentar vinho, alguma coisa assim, esse nome não está certo. Quando ela terminou de ler, ela falou, Simone, não podia ter outro nome. Agora, lendo a história. Vinho? Por que vinho? Porque toda a história acontece, o final feliz acontece depois que a pessoa toma uma taça de vinho. E o efeito do vinho faz com que a pessoa passe por uma situação, né, que acaba levando ao caminho certo, que é o caminho que a pessoa achou que estava errado, mas não era o caminho certo. Né? Então o vinho foi aquilo que mudou a história, que tirou a pessoa daquela vida triste e levou a pessoa para a felicidade. Mas é um vinho tinto seco? É tinto. Eu falei para você. É tinto. Que vinho era remédio. Se você tivesse ido no lançamento, você tinha tomado vinho, porque foi servido vinho tinto no lançamento. As pessoas que foram lá tomaram vinho tinto. Era foi uma noite muito gostosa, por sinal. Estamos esperando o Portal da Lua. O Portal da Lua, que é uma história que tem um libanês lá, viu? Ah, é? Tem um libanês enigmático, Pra variar, tem um libanês enigmático, o portal é alguma coisa meio, assim, vamos dizer, do outro mundo, né? Uma coisa do outro mundo que abre para a presença da lua você noturna. Você tem um certo receio de falar do outro mundo, assim, por quê? Não é do outro mundo, é que assim, tem pessoas que não acreditam que a gente pode receber, vamos dizer, a ajuda daquilo. Vamos dizer, tem gente que acha que a gente está delirando, que a gente mas tem gente que acha que não é legal, não sei o quê, que eu vou trabalhar com coisa sobrenatural lá, não é, e aquilo ali, dependendo da sua interpretação, pode ser coisa que está até na mente da pessoa, né, uma coisa que induziu, porque quando você convive muito com as pessoas que você ama, se essas pessoas morrem, elas continuam vivendo em você. Claro. Elas continuam, então... Se você, vamos supor, eu assim, em casa, tem vezes que eu estou em dúvida com alguma coisa. Parece que eu ouço minha mãe dizendo para mim, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Né? Porque ela é muito apegada, o amor era muito. Sim. Então a gente as pessoas, sente que tem... O corpo vai. Sim, o corpo vai, menos o espírito. É isso. Simone, muito obrigado pela sua participação. O prazer foi todo meu. Foi muito legal. Eu falo bastante, né? Não, mas é bom.
É bom. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido todo mundo, né, todos aqueles que gostam de ler, para que, né, assim que eu tiver o dia, o horário, eu vou estar publicando nas redes sociais o dia do lançamento do novo livro, né? E aqueles que gostam a comparecer e a prestigiar meu novo livro. Claro. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência.